Sejam todos bem-vindos ao canal Medo Silencioso. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Além disso, comente de qual cidade você está falando. Desde já, o nosso muito obrigado. Se você gosta dos nossos vídeos e ainda não está inscrito no canal, convidamos você a fazer parte da nossa família. Não se esqueça de deixar seu like, ativar o sininho para receber todas as notificações e comentar o que acha dos nossos conteúdos. Assim, você não perde nenhuma novidade do canal. Dito isto, vamos ao vídeo. Meu nome é Kleber. Tenho 22 anos e sou apaixonado pelo sobrenatural. Sigo muitos canais no YouTube que compartilham relatos sobre o tema, e o seu canal é um dos meus favoritos. O que mais me fascina são os relatos de lobisomem, uma das criaturas que considero mais intrigantes e misteriosas. Apesar disso, nunca acreditei realmente em sua existência, até agora. Eu não sigo nenhuma religião, nem acredito em nenhum Deus específico. Não me considero ateu, mas também não sou o tipo de pessoa que adora divindades. Acredito que possa existir uma entidade suprema, mas sou mais como São Tomé. Preciso ver para crer. O acontecimento que vou relatar me fez repensar muitas coisas. Moro na cidade de Paulista, em Pernambuco, e essa história aconteceu no dia 4 de agosto de 2018, numa terça-feira, que era feriado municipal aqui, o aniversário de emancipação da cidade. Nesse dia, saí com minha família para visitar parentes em cidades próximas e fazer passeios, como ir ao shopping e à praia. O passeio se estendeu até tarde e voltamos para casa por volta das 2 da madrugada. Estávamos no carro, eu, meu pai e minha mãe. Minha mãe, sonolenta, estava no banco de trás e meu pai dirigia. Eu, sentado ao lado dele, conversava sobre coisas cotidianas enquanto voltávamos pela estrada conhecida como Estrada do Frio. Essa estrada é cercada por uma mata densa que bloqueia a luz do sol e a torna um lugar frio e úmido. Ela também é conhecida por sua má fama. Muitos acidentes misteriosos ocorrem lá, e há relatos de corpos sendo jogados na mata por bandidos, além de práticas de rituais de oferendas. Enquanto meu pai dirigia, a estrada estava envolta por uma leve neblina. O farol do carro iluminava bem a pista e um pouco da mata ao redor. De repente, avistamos algo à frente. Um homem deitado no meio da pista, completamente nu. Meu pai reduziu a velocidade e parou o carro a alguns metros de distância. Ele buzinou para ver se o homem reagia. E então, para nossa surpresa, o homem começou a tremer violentamente, como se estivesse tendo convulsões. De repente, ele se levantou e ficou de joelhos, olhando diretamente para o nosso carro. A luz do farol revelou sua aparência assustadora. Ele era branco, com cerca de 30 anos, uma barba grisalha que chegava ao peito, e o mais perturbador de tudo, seus olhos eram completamente brancos, sem pupilas. Mas o mais estranho era que seus braços e pernas eram completamente pretos, como se estivessem carbonizados. Então, algo ainda mais horrível aconteceu. O homem começou a rasgar o próprio peito com as unhas, gritando de dor. Eu e minha família ficamos paralisados de medo, sem saber o que fazer. Ele se levantou, com o peito ensanguentado e aberto, e caminhou lentamente em direção à mata, desaparecendo na escuridão. Ficamos alguns minutos dentro do carro, sem saber o que pensar ou fazer. Finalmente, meu pai e eu criamos coragem para sair e verificar se ele ainda estava por perto. Tudo o que encontramos foi uma grande poça de sangue no local onde ele havia estado de joelhos.
De repente, ouvimos um rugido ensurdecedor vindo da mata. Um som que eu jamais esquecerei. Era um rugido tão profundo e assustador que fez o som de um leão parecer o miado de um gatinho. Desesperados, corremos de volta para o carro e saímos dali o mais rápido que pudemos. No entanto, ao olhar pelo retrovisor, vimos uma criatura enorme, de cor preta, correndo atrás de nós. Ela parecia uma mistura de gorila, leão e lobo, com músculos enormes e coberta de pelos escuros. A criatura nos perseguia em alta velocidade, e mesmo com o carro a 90 km por hora, ela se aproximava rapidamente. Minha mãe, apavorada, começou a chorar e rezar, pedindo proteção. Eu, que nunca acreditei em nada disso, apenas queria sair dali. Quando finalmente estávamos perto da cidade, a criatura parou de nos seguir, soltando mais um rugido antes de desaparecer na escuridão da mata. Chegamos em casa em completo silêncio. Meus pais choravam de alívio, agradecendo a Deus por estarem vivos. Eu, por outro lado, fui para o meu quarto refletir sobre o que tinha acabado de acontecer. Passei a madrugada pesquisando sobre lobisomens, e muitos dos relatos batiam exatamente com o que vimos naquela noite. Sempre fui cético em relação a esse tipo de coisa, mas depois do que vi, nunca mais poderei dizer que o sobrenatural não existe. Ele está aí, à espreita, esperando para ser descoberto. Essa foi minha experiência. Obrigado por me ouvir. Meu nome é Cícero, tenho 30 anos e moro no ABC Paulista. O que vou contar aconteceu com meu pai antes mesmo de ele nascer. O relato se passa na cidade de Solonópole, no interior do Ceará. Dizem que naquela cidade havia uma árvore de juazeiro que tinha fama de ser um lugar assombrado. Muitas pessoas afirmavam ver espíritos e presenciar fenômenos estranhos perto dessa árvore, que era bem peculiar. Parecia que duas árvores haviam crescido juntas, como se estivessem entrelaçadas. Tudo começou quando meus avós, que eram recém-casados, estavam em casa discutindo sobre algo banal. No calor da conversa, meu avô disse algo que a princípio parecia inofensivo, mas acabou tendo consequências assustadoras. Eu dou meu sangue por ele, referindo-se ao futuro filho que esperavam. Minha avó logo o repreendeu, dizendo que aquilo era besteira de se falar, que poderia atrair coisas ruins. A conversa morreu ali, e eles seguiram com suas rotinas. Cerca de 5 minutos depois, meu avô se levantou para preparar um jabá, como fazia sempre. Enquanto cortava a carne, errou o golpe da faca e acabou tirando a ponta do dedo. O curioso é que, segundo contam, o sangue que saiu foi algo fora do normal. Era tanto sangue que parecia aqueles filmes de terror exagerados, onde jorra sangue para todo lado. A carne, o chão e até as roupas dele ficaram encharcadas, como se ele tivesse perdido muito mais sangue do que um dedo cortado permitiria. Minha avó, vendo aquilo, apenas disse: "Tá vendo? Isso é o que dá falar besteira. O cão atenta." Apesar do susto, meu avô fez um curativo improvisado e logo a situação foi resolvida. No entanto, alguns dias depois, um novo episódio sinistro aconteceu. Meus avós decidiram visitar parentes em uma cidade vizinha. Lá, eles acabaram discutindo, pois minha avó achava que as mulheres da região estavam se engraçando para o lado do meu avô. Irritado com a situação, ele resolveu deixá-la na casa dos parentes e voltou sozinho para Solonópole, já tarde da noite. Naquela época, não havia transporte público e caronas eram raras. Então, ele não teve outra opção a não ser caminhar sozinho de volta para casa, uma jornada que levou mais de 2 horas. No caminho, ele precisou passar pelo famoso pé de juazeiro, o mesmo que carregava a fama de ser assombrado. E foi ali, naquele momento, que as coisas tomaram um rumo assustador.
Ao passar pela árvore, uma criatura saltou das folhagens direto em cima dele. Segundo o relato do meu pai, o bicho era peludo, maior que um bezerro, com focinho pontudo e orelhas longas e caídas. Sem pensar duas vezes, meu avô sacou a peixeira que sempre carregava e começou a atacar o animal. Mas, por mais que ele desferisse golpes, a faca parecia não ter efeito algum. A criatura, por sua vez, também o atacava, mas ele conseguia se esquivar, saltando para trás e contra-atacando. A luta entre meu avô e a criatura continuou por um bom tempo, com ambos cansados, mas nenhum deles desistia. Foi um verdadeiro quebra-pau entre homem e fera. No entanto, conforme meu avô começava a perder forças, ele fez algo que não havia tentado até então. Gritou por Nossa Senhora, pedindo sua proteção. E para sua surpresa, assim que ele invocou o nome da santa, a criatura desapareceu como se nunca tivesse existido. Desnorteado, meu avô se recompôs e seguiu seu caminho até em casa, com o coração ainda acelerado e o corpo dolorido da batalha. Quando chegou, contou o ocorrido para minha avó, que mais uma vez o lembrou das palavras que ele havia dito dias antes: "Eu dou meu sangue por ele." Ela estava convencida de que aquela promessa imprudente tinha atraído a criatura para atormentá-lo. Desde então, meu avô nunca mais falou levianamente sobre dar o sangue ou fazer qualquer outro tipo de juramento. Ele acreditava que havia enfrentado algo do outro mundo, uma entidade que talvez estivesse ligada às histórias sinistras que sempre rodearam aquele pé de juazeiro. Me chamo Clara, sou de Guaíba, no Rio Grande do Sul, a aproximadamente 25 quilômetros da capital, Porto Alegre. Hoje vou compartilhar com vocês um dos muitos relatos de lobisomem que circulam por aqui. Confesso que não sou uma crente fiel nessas histórias, mas também não as descarto completamente. O que vou relatar agora é um episódio vivido pela minha mãe, que por mais que fosse cética, acabou experimentando algo que a fez questionar suas crenças. Essa história aconteceu no bairro Camaquã, na zona sul de Porto Alegre, durante uma comemoração de Ano Novo. Na época, minha mãe tinha 18 anos, hoje ela tem 60, mas diz que se lembra desse dia como se fosse ontem. Era uma noite de festa e todos estavam se divertindo e bebendo, afinal, era um momento de celebração. Havia muitas conversas, risadas e brincadeiras, e uma delas era sobre o famoso lobisomem da região, o seu João. Alguns até tiravam sarro, dizendo que ele se transformava em lobisomem, mas isso nunca tinha sido levado a sério pela minha família, que já conhecia o homem. Conversa vai, conversa vem, a noite seguia animada. A comida estava sendo preparada no fogão a lenha, algo bastante comum na época. De repente, todos ouviram um barulho estranho, algo como uma briga entre cachorros, acompanhado de uivos que ecoavam de todos os lados. Foi nesse momento que a calmaria da noite foi interrompida por uma aparição aterradora. Do nada, apareceu um enorme cachorro na porta da casa. Minha mãe afirma que era o seu João, mas não em sua forma humana. A criatura era muito maior que um cachorro comum, tinha pelos amarelos e olhos verdes brilhantes. O mais assustador é que, apesar de seu tamanho e aparência ameaçadora, ele parecia estar calmo. Mesmo assim, o pânico tomou conta de todos. As pessoas correram para se esconder em vários cômodos da casa. Alguns se trancaram no quarto, outros no banheiro. Enquanto isso, o cachorro, ou melhor, o lobisomem, andava tranquilamente pela casa, como se conhecesse o lugar. Ele se aproximou do quarto, onde a maioria das pessoas estava escondida. Atrás da cortina estava o meu tio-avô, e em cima da cama
a minha bisavó, que segurava um grande cesto de palha nas mãos. Ela, corajosa e rápida, começou a balançar o cesto em direção ao bicho, tentando espantá-lo para fora do quarto. Quando o lobisomem se aproximou, meu tio-avô, em um momento de puro desespero, gritou: "Olha eu aqui, bosta!" Numa tentativa de chamar a atenção, ou talvez, quem sabe, apenas liberar o medo que sentia. Depois disso, a criatura se dirigiu para a sala de costura, onde meu avô trabalhava como alfaiate. O lobisomem entrou debaixo de uma mesa de madeira maciça e ali ficou por alguns momentos. Meu avô, que já havia ouvido muitas histórias sobre lobisomens e era amigo do seu João, tentou resolver a situação de forma tranquila. Ele pegou um cabo de vassoura e, com cuidado, foi guiando o animal para fora da casa. Só que, sentindo-se no controle, cometeu o erro de dar uma leve batida no bumbum da criatura. Foi aí que o lobisomem, até então calmo, se levantou com um movimento brusco, quebrando a mesa como se fosse feita de palitos. O animal saiu da sala, mas antes de ir embora, foi em direção ao pesado fogão a lenha que estava na cozinha. Era um fogão de ferro, daqueles super pesados, presos ao chão. De alguma forma, o lobisomem conseguiu se enfiar embaixo dele. E não só isso, ele ergueu o fogão com facilidade, como se quisesse mostrar sua força e imponência. Depois desse momento, ele finalmente foi embora, deixando todos perplexos e aterrorizados. No dia seguinte, meu avô, ainda intrigado, decidiu visitar o seu João para ver como ele estava. Ao chegar lá, encontrou seu João com marcas nas costas, como se tivesse sido esmagado por algo muito pesado. Eram as marcas do fogão que ele havia levantado na noite anterior. Essa é a história que minha mãe conta, um relato que, mesmo após tantos anos, continua vivo na memória dela e da nossa família. Se é verdade ou não, eu não sei, mas é impossível não pensar a respeito. Meu nome é Roberta, tenho 32 anos, sou casada e mãe de 2 filhos e moro no interior de São Paulo. Este relato, que ainda me assombra, aconteceu quando eu tinha apenas 14 anos, durante uma viagem a Minas Gerais. Desde pequena, sempre tive uma sensibilidade para o sobrenatural, assim como meu filho mais velho, e até hoje vejo e sinto coisas estranhas. Naquela época, era filha única, mas mantinha uma ligação muito forte com meus primos por parte de pai. Todos os anos fazíamos uma visita a um dos irmãos do meu pai que morava em Minas Gerais, onde eu reencontrava minhas primas e meu primo mais velho. Foi durante uma dessas visitas que aconteceu algo que me marcou profundamente. Viajar era sempre uma aventura. Partimos bem cedo pela manhã, pois meu pai não gostava de dirigir à noite. Chegamos a Minas ao amanhecer, e logo comecei a me animar com a ideia de reencontrar meus primos. Aquela noite, eu, minha prima Felícia, minha prima Fernanda e meu primo Roberto decidimos ir à praça da cidade. A atmosfera estava cheia de expectativa e tudo parecia perfeito. Pegamos um ônibus circular e passamos horas nos divertindo na praça. À meia-noite, decidimos que era hora de voltar, mas como iríamos dormir no sítio dos avós dos meus primos e já estava tarde, não havia mais transporte. Assim, partimos a pé pela estrada de terra que levava ao sítio. A caminhada durou cerca de 1 hora, e ao chegarmos à estrada, já era 1h30 da madrugada. Estávamos todos caminhando, com meu primo Roberto na frente, seguido por Felícia e eu e Fernanda logo atrás. A atmosfera estava pesada, como se algo estivesse prestes a acontecer. De repente, Roberto parou abruptamente e pediu para que ficássemos quietos. À nossa direita havia um morro e à esquerda um pasto. À frente estava a senzala, por onde teríamos que passar. Foi então que Roberto avistou algo no morro à nossa direita. Uma figura escura,
com olhos vermelhos como fogo, nos observando. Ele murmurou: "Corre, tem alguma coisa vindo atrás da gente." Naquele instante meu coração disparou. Entrei em pânico e começamos a correr o mais rápido que podíamos, sem conseguir pensar claramente. Meus primos tiveram que praticamente me arrastar. O medo nos consumia. Ao passarmos em frente à senzala, ouvimos o som aterrorizante de correntes se arrastando. O medo só aumentou. Finalmente, avistamos a porteira que dava acesso ao sítio. Precisávamos pular a porteira, mas o barulho no mato indicava que algo grande estava se aproximando. Com muito esforço e o coração acelerado, Roberto conseguiu destrancar a porta e todos entramos correndo na casa. Ficamos lá em silêncio, com o som daquele algo do lado de fora rondando a casa. A tensão era palpável. Podíamos ouvir os galhos se quebrando e o movimento da criatura se aproximando. Graças a Deus, nada nos aconteceu, mas naquela noite eu demorei muito para conseguir dormir. O que poderia ter sido apenas uma noite de diversão se transformou em uma experiência aterrorizante que me marcou para sempre. O que era aquela figura? O que estava atrás de nós? Mesmo hoje, ao lembrar daquelas horas de terror, sinto um frio na espinha. Com o passar dos anos, sempre voltei a pensar naquela noite e em como o sobrenatural pode estar mais próximo do que imaginamos. Embora tenha tido experiências anteriores com o inexplicável, aquela viagem a Minas Gerais se destacou como um lembrete de que há coisas no mundo que não conseguimos entender completamente. A viagem à casa dos meus primos se tornou um marco em minha vida, não apenas pela aventura, mas pelo susto que nos uniu ainda mais. Aprendi a valorizar os laços familiares e a prestar atenção nas minhas intuições. Hoje, conto essa história aos meus filhos, não apenas como um relato de susto, mas como um aviso sobre a curiosidade e o respeito que devemos ter pelo desconhecido. O sobrenatural pode não ser algo que entendemos, mas é uma parte intrínseca da vida e merece ser respeitado.